Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para vocês. Está começando mais um episódio do nosso podcast Farofa Cult, feito para você se divertir e refletir ao mesmo tempo. Eu sou o Lucas Soares e vou ser o host do episódio dessa quinzena. Mas não estou sozinho, porque nossa farofa também conta com a participação dos meus amigos. E se preparem, porque hoje o time está completo. Oi, gente, aqui é a Joana. Queria falar uma coisa legal e engraçada, porém não estou no clima. Só queria dizer como é difícil ser mulher. Oi, gente, aqui é Matheus Vinícius. E hoje as pautas vão gerar discussões, debates interessantes hoje. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Michelle Ezaquiel. Tô voltando aqui, né, depois de um episódio distante de vocês. E queria dizer também que compartilho do sentimento da Joana. Mas vamos, que a gente ainda tem muita coisa para falar hoje. Antes de começar a nossa conversa, quero convidar vocês para seguir a gente no Instagram, @farofacult.pod. Agora vamos de conversa. Nossa primeira pauta é sobre representação LGBTQIA+ na música. Nossa escolha de abordar o assunto aqui é por causa do Pride Month, traduzido para português como Mês do Orgulho. A celebração acontece no mês de junho e é dedicada a festejar o orgulho LGBTQIA+ no mundo todo. Contudo, a data também promove debates importantes para a sociedade, além de cobrar ações afirmativas na busca por respeito, dignidade e garantia de direitos. O mês de junho foi escolhido como mês do orgulho por causa da rebelião de Stonewall, que ocorreu no final de junho de 1969. Stonewall Inn era um bar em Nova York frequentado por muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+. No dia 28 de junho de 69, 4 policiais invadiram o local e fizeram uma abordagem violenta e constrangedora aos que estavam presentes. O caso gerou revolta nos clientes e trabalhadores do estabelecimento, que começaram a se aglomerar em volta do bar. O clima de tensão deu início a um confronto intenso entre as forças policiais e os manifestantes. Em 1970, um ano após a revolta, 10.000 pessoas foram às ruas reivindicar o fim da discriminação e violência contra a comunidade LGBTQIA+. Essa comemoração foi uma das primeiras grandes manifestações políticas na luta pela diversidade e liberdade de ser quem quisermos ser. Por isso, nós queremos falar um pouco sobre alguns dos representantes do povo animado na música e a importância dessa galera na sociedade atualmente. Eu acho que, como a gente vai falar de LGBTs na música, né? Eu acho que a música acho que é um dos principais pontos de contato, assim, né? Da comunidade entre si, né? Acho que é um momento de congregação, assim. Eu acho que é muito mais fácil unir as pessoas, né? Pela música, do que a gente falou ano passado, né? Sobre as representações dos filmes. E eu acho que a música, ela consegue aproximar melhor, né? O sentimento de viver em comunidade com, com os artistas, enfim. É, e aí é praxe, assim, você vê... Tanto que é muito comum as pessoas se reunirem em torno de uma diva pop, né? Em torno de artistas, né, específicos. Aqui no Brasil, por exemplo, as drag queens são, acho que, o principal ponto de contato. Então, acho que a música tem esse poder de aproximar as pessoas da comunidade entre si, assim. Acho que esse é o principal ponto da música para mim, assim. E a própria música, né, ela chega como... A música, ela é um instrumento que serve para várias coisas da nossa vida. Então, para a população LGBT, ela também serve como um instrumento de política, um instrumento de expressividade, né? Assim, hoje em dia, na música, a gente vê bastante isso. Letras, certas composições que vêm fazendo sucesso, falando sobre experiências de pessoas LGBTs, do ponto de vista delas. Acabou que a gente vê muito mais isso, né? Enfim, nos charts, enfim, fazendo sucesso. E enfim, todo mundo sabe, né, que me conhece, sabe como eu sou fã do Lil Nas X. E é muito doido, assim. Geralmente a gente vê muitas letras de música, né, falando sobre o sexo da perspectiva de uma pessoa heterossexual, né? E é esse tipo de música que faz muito sucesso, né? E aí, quando ele chegou, né, no, no lead single, né, o primeiro single do álbum dele, lançou uma música como Call Me By Your Name, falando da perspectiva dele,
como uma bicha preta, né? Do que ele gosta no sexo, do que ele faz no sexo, chocou muita gente, né? Porque não é exatamente esse tipo de coisa que a gente costuma ver, né? Mas a gente, enfim, todo mundo sabe, né? A gente cresce vendo várias letras, né? Seja de funk, seja de vários outros ritmos, falando sobre sexo entre pessoas heterossexuais. Aí quando chega alguém da perspectiva LGBT, assusta, né? Enfim. Mas para além disso, eu acho muito interessante, né? Como as pessoas LGBTs também estão ganhando mais espaço na música, né? Essa questão também de perder um pouco do medo de se assumir. A gente vê vários cantores, né, que têm relacionamentos públicos, e não existe mais tão fortemente como existia antes. Eu não posso dizer que não existe mais, porque aí seria mentira. Mas não é tão forte quanto era antes, de poder chegar na sua letra, se expressar, né, e tal. O próprio João, né, demorou bastante tempo para colocar isso num clipe, exatamente por esse temor que ele tinha, de que se ele, né, se colocasse, né, se posicionasse oficialmente, né, como uma pessoa bissexual, a represália que ele poderia sofrer por uma carreira que estava começando a crescer. Então, ainda é muito forte isso, ainda tem muita coisa para lutar, né? Mas é, tem muitas coisas interessantes já que a gente já pode notar hoje em dia, né? E a dança e a música faz muito esse serviço, assim, né? Eu tava pensando aqui enquanto o Soares falava na série Pose, né? Que é basicamente isso, né? A, o, a comunidade LGBT do gueto de Nova York se reunindo ali para dançar e performar, geralmente. E aí aparece, né? Como que a música Vogue da Madonna também é, mudou como as pessoas viam a comunidade LGBT também. A Madonna, inclusive, é uma grande aliada para uma imagem positiva da comunidade em si. E, e acho que nesses últimos tempos tem muito essa transição, né? Antes era muito venerada as mulheres, né? Os LGBTs veneravam muito mulheres hétero, principalmente. E aí, nesses últimos anos, com o surgimento, acho que principalmente da Pablo, mas tem muitas outras artistas que apareceram aí, né? A Lineker, por exemplo, Johnny Hooker, enfim. Quando começam a aparecer artistas que, de fato, levantam a bandeira e trabalham com isso, né? Rola muito mais a identificação, né? De deixar de lado somente as divas que sempre fizeram sucesso, sempre vão fazer, né? Toda hora aparece uma diva pop nova, mas passar a venerar também os que se parecem, né? Enfim, acho que tem muito isso, assim. Eu ia falar exatamente isso que o Matheus acabou de falar, né? Que muitas vezes o, o nicho do musical, né, da galera LGBT era muito as mulheres, né, as divas pop americanas e, no caso da galera aqui do Brasil, dos artistas pop nacionais. Então, agora essa galera tá escutando pessoas como eles, né? Porque muitas vezes as divas pop são mulheres héteros, né? Enfim, que se relacionam, são casadas com homens, e agora eles estão escutando e consumindo arte produzida por pessoas como eles, assim. E isso é muito importante. Isso é muito representatividade, né? Não é só fazer música para os gays, né? Os gays fazendo música também e tendo seu espaço e seu reconhecimento. Eu lembrei do meme da Narcisa agora, Joana. Uma música para os gays! Mas agora, para além, né, do meme, eu acho que, de fato, assim, é muito importante, tanto nessa questão da representatividade, quanto o Matheus, quanto a Jojo falou, sabe, da comunidade LGBTQIAP+, tá ali falando das suas dores, das suas buscas, né, enfim, das suas lutas, mas eu também acho que é muito importante também, assim, pensando que, que é isso, né, a gente está quebrando padrões, né,
essa galera tá fazendo música, tipo, foi o que o Sossô falou, né, do João. Ele demorou a se assumir bi por medo de destruir uma carreira. Cara, a gente está em 2022 e a gente ainda tem esse medo, sabe? Então, eu acho que é muito importante para as novas gerações, para os novos cantores verem que sim, tem gente que chegou lá e está produzindo música sendo quem ela é de fato, né? Não está tendo ali que criar um personagem para poder chegar num lugar. É óbvio que a gente sabe que existe muito preconceito, que vai ser sempre mais difícil para essas pessoas, mas eu acho que quem já está lá já abriu muitas portas, né? Eu acho que isso, assim, em diversos nichos de representatividade, né? Mas a gente está aqui focando no LGBTQIA+, então, falando sobre isso, né? Tipo, cara, tipo, por exemplo, eu há pouco tempo fui no show do Criolo e a Lineker fez uma apresentação. Show que foi em Copacabana. Pouco tempo não, já tem um bom tempo isso. Mas, enfim, que foi em Copacabana. Tipo, tinha senhorinha, sabe, do meu lado, curtindo e tal. E aí eu ficava, cara, é muito maneiro você ver como essas pessoas estão atingindo públicos que provavelmente há alguns anos não atingiria, né? Por mais que ela tivesse ali para poder escutar crioulo e tudo, que também é uma outra referência, beleza? Ou às vezes ela até foi para escutar a Lineker também, que também seria babado. Mas então eu acho que isso é muito bom, porque a gente consegue levar isso para gerações mesmo, né? Essa troca por gerações, entre gerações, né? Sei lá, às vezes um neto, a neta dela curte e apresentou, não sei como chegou para ela, né? Mas muitas vezes pode chegar assim para muitas pessoas e eu acho que ajuda de muitas formas na luta, né? Essas pessoas estarem ali em cima do palco brilhando, né? Só delas estarem ali já é uma vitória muito grande, né? Que a gente sabe de todos os números absurdos que a gente tem em relação à violência LGBT aqui no Brasil, né? Um dos países que mais mata LGBT, isso é o nosso. Então, você ter pessoas brilhando num lugar de destaque, eu acho que é muito importante assim para a luta e para encorajar que as próximas pessoas também tenham coragem de assumir quem elas são verdadeiramente, né? Seja no palco, seja na vida, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, né? Eu acho que, assim, uma das coisas mais incríveis que aconteceu nos últimos anos foi a Pablo Vittar, assim. Eu acho que a gente também não pode esquecer de muitos artistas LGBTs que o nosso país já teve anteriormente. Claro, né, eles também tiveram seu papel, mas eu acho que nos últimos anos, assim, o que a Pablo Vittar representa na música, não só na música, mas na própria militância, né, eu acho incrível, assim, acho que a chegada dela foi uma revolução, assim. Esses artistas que foram a bolha, né? Eles acabam sendo isso, né? Acabam virando referência, né? Como a Michelle falou, né? Para outras pessoas verem e se espelharem, né? Ou normalizarem, né? A imagem. Tava aqui lembrando também da Ludmilla, que foi um choque para o Brasil na hora quando ela assumiu o namoro com a Bruna, o casamento, posteriormente, né? Foi vaiada no prêmio de show, e aí o Paulo Gustavo fez um discurso maravilhoso. E é isso, né? Acho que a Ludmilla é uma dessas pessoas. A Linda Quebrada, que tá no Big Brother agora, ela é conhecida do país inteiro, furou bolha e provavelmente vai atrair mais gente para conhecer a música dela. Eu tava com outro cantor aqui, né? A Glória também, né? Glória Groove. Tinha que falar, né? Porque... e aí são pessoas que acabaram furando a bolha, né? E criam essa imagem, assim, né? Tem muito também não sei como que isso se dá, né? Mas também a imagem da Glória, elas também chegam até, tipo, em crianças, assim. Tem crianças que gostam delas, assim, gostam de ver, gostam de ouvir. E isso é muito, muito impressionante, assim, muito, muito legal ver como que elas alcançam pessoas que parecem ou pareciam antigamente que elas não poderiam alcançar, assim. É muito, muito incrível.
Não, e é isso, né? Faz esse papel de educação social, né? Porque tanto se fala, né, da homofobia. Como que eu vou explicar para os meus filhos, 2 homens e 2 mulheres se beijando? Sabe? Tipo, a garotinha, ela tá ouvindo Gloria Groove desde pequena, sabe? A partir das letras dela e tudo, da presença da Gloria Groove ali, já tá ensinando muita coisa para essa criança, né? Para que não reproduza todo esse preconceito em torno da comunidade, enfim. Então, acho que é um papel... Assim, a música, ela tem esse papel social, né? Independente do que seja, né? Então, e nesse quesito, então, eu acho que é muito forte. E Sossô falou do Lil Nas X, né? Mas pega o Numanice 1 e Numanice 2 de Ludmilla, que você vai ver. Ouvir Maldiva, gente. Olha, Hétero que não canta Maldivas, gente, me fala. É olha, sobre gente. isso. É Maldivas, sobre olha. isso. Eu vou só citar Maldivas. Ouçam. Nossa, a Ludmilla cantando essa música pra Bruna no Caldeirão foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim. Nossa, sim, sim. Que bonito Isso, no você ver duas Caldeirão, né? No pessoas Caldeirão, não, sendo... no programa Ah, no do Domingão, Domingão. do Luciano Huck, aquela bomba, desculpa, mas... Mas assim, achei... Putz, é um horário nobre, né? O domingo de noite e as duas mulheres ali compartilhando aquele sentimento. E foi muito bonito, assim, achei aquela cena muito bonita. E a música é linda, né? Mas acho que é inspirado também muito no que aconteceu no passado e esses avanços claros que a gente vê, né, na TV, que a gente consegue perceber também um pouco no dia a dia e nas conversas de bar, a gente vai conseguindo conquistar um espaço, né? A gente, no caso, a comunidade LGBT, a gente consegue conquistar um espaço ainda maior de destaque, né, no mainstream e também conseguir o que a gente tanto quer, que é o respeito, né, que é o mínimo que uma pessoa merece, qualquer pessoa, é o respeito. Então, enfim, a gente chegou para ficar, é isso. Vamos ter que ouvir muita Pablo Vittar e muita Glória Groove nas festinhas, gente. Vocês que lutem. Diria Glória Groove. Como diria Glória Groove, a gente vai estar no toquinho do seu telefone, cantando com Alcione, na tampa do Danone, e a gente está lá. Muito bom. Graças a Deus. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha feito partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Nosso segundo assunto é sobre violência às mulheres. Nos últimos dias, uma menina de 11 anos foi impedida de realizar um aborto após ser estuprada, mesmo sendo um direito previsto por lei. Ela foi mantida pela Justiça em um abrigo de Santa Catarina para evitar que fizesse o procedimento autorizado. A juíza Joana Ribeiro, autora da decisão, chegou a comparar o procedimento a homicídio. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, o aborto ocorreu no último dia 22 de junho. Segundo a lei, o aborto é permitido nos casos em que a gravidez é decorrente de estupro ou quando há risco à vida da gestante. Em um terceiro caso, quando há diagnóstico de anencefalia do feto, o aborto é permitido desde 2012, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, também durante os últimos dias tivemos a exposição do estupro da atriz Clara Castanho. A atriz teve sua intimidade exposta pela apresentadora da Jovem Pan, Antônia Fontinelli. Ela não citou nominalmente o nome da atriz, mas depois da declaração em uma live que disse que, abre aspas, uma atriz global de 21 anos teria engravidado e doado a criança para adoção. Ela não quis olhar para o rosto da criança, fecha aspas. Os internautas ligaram o caso à atriz, que foi um dos assuntos mais comentados no Twitter durante o dia 25 de junho. A atriz Clara Castanho, de 21 anos, revelou ainda no dia 25 que gestou, sim, uma criança após ser estuprada e a entregou para adoção. A revelação foi feita em carta aberta, publicada nas suas redes sociais, após ter passado o dia sendo vítima de ataques. Ou seja, no caso da menina de 11 anos, a moral e os bons costumes apontavam o dedo dizendo que a menina deveria gestar o feto e entregar para adoção. No caso da atriz, ela foi atacada por ter entregue a criança para adoção.
O grande problema aqui não é a gestação ou não do feto, e sim a necessidade de controle dos corpos femininos pelo patriarcado. Gente, cara, assim, essa semana foi uma semana assim, de absurdos. Assim, primeiro, Léo Dias, desculpa, você não honra o diploma que você tem. Você não tem responsabilidade para ter esse diploma, entendeu, Léo Dias? Você não tem responsabilidade para ter, para se dizer jornalista. Você não tem. Porque hoje eu estava lendo a sua desculpa, né? A Clara Castanho, dizendo que você só revelou isso para 2 pessoas. Meu amor, uma coisa dessa, se você ficasse sabendo, que já foi errado de você ficar sabendo, porque foi uma putaria, se foi realmente a enfermeira que vazou, enfim, quem vazou, porque foi vazado, né? Ter contado para você um caso desse. Se você sabe disso, isso é o tipo de coisa que você não conta para sua alma, que dirá para 2 pessoas próximas. 2 pessoas próximas que agora deu no que deu, entendeu? Que só Deus sabe como é que tá a cabeça dessa menina agora, entendeu? Que já passou por uma puta violência, que eu acho que é a pior coisa que uma mulher pode passar, é o estupro, porque, assim, eu imagino que é de uma invasão, porque, assim, a gente, né, sendo mulher no dia a dia, já é de uma invasão absurda você ouvir uma cantada nojenta no meio da rua, imagina você chegar no ápice do abuso que é o estupro, né? Eu acho que, assim, é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer, mas ainda seguir com essa gestação, porque os loucos que falam, é só colocar para adoção, não é só colocar para adoção, porque a gente não é um pedaço de carne que gera um ser dentro de você e coloca para fora e depois coloca para adoção e tá tudo certo. Não, a gente não é um pedaço de carne, tá? A gente não é procriadora. Então, você ter uma gestação é uma coisa muito difícil, ainda mais quando isso é fruto de um estupro. E essa menina passou por tudo isso, teve todo o processo de gestação, enfim, tudo isso, para depois ser exposta na internet por causa de 2 irresponsáveis, 2 loucos, 2 pessoas ruins. Porque vocês são pessoas ruins, vocês são pessoas péssimas, assim. Eu não vou nem falar o que eu penso, porque... Enfim. Então, você não tem a capacidade de ter um diploma, tá? De jornalista. Você não pode se dizer jornalista. Você fere demais essa profissão que precisa de tanta responsabilidade. E não me venha dizer, que eu só revelei para 2 pessoas. Foda-se. Você não era para ter revelado para ninguém. Isso daí é o tipo de coisa que você fica sabendo e morre com você. Porque já não era nem para você ficar sabendo, que dirá para você passar para frente. Entendeu? E essa Antônia Fontenelle, então, não vou nem dizer, olha, de tantos absurdos. De quantos absurdos. Isso sem parar para pensar também no caso da menina de 11 anos. Porque foi isso. A questão aqui não é gerar um feto ou não gerar um feto. A questão aqui é o medo de se perder o controle sobre o corpo da mulher. Que é isso, né? Nós somos controladas, né? A partir do momento que a gente não tem liberdade para seguir com uma gestação ou não, ter que levar isso para um tribunal, a gente vê que a gente é completamente controlada e a gente está completamente à mercê do que os ditos detentores da moral e dos bons costumes têm para nos oferecer, né? Então, o que essa menina de 11 anos passou, sendo afastada da mãe, sendo afastada da família, num momento como esse, pós-abuso, pós-estupro, e ela foi abusada, sei lá, de tantas formas, sabe? Não só o estupro, porque você afastar uma menina de 11 anos da família dela num momento como esse, você obrigar essa menina e ir com uma gestação tão longe quanto ela foi, sabe? Ai, gente, é nojento, sabe? O que a gente viveu essa semana, tanto em relação a essa menina de 11 anos, quanto da Clara Castanha, assim, é nojento, é nojento, é nojento. É o exemplo clássico da maternidade compulsória, né? Você obriga as mulheres a acreditarem que a maternidade é o caminho biológico delas, né? Que o papel delas na sociedade é ser mãe. E sobre isso que você falou do Léo Dias, muitas pessoas falando, nossa, isso foi um jornalismo baixo. Isso nem jornalismo é, gente. Isso que o Léo Dias fez. Isso é de uma falta de caráter absurda. Só que assim,
a gente vai entrar assim no debate, né, da questão feminina que envolve a maternidade e tal, mas acho que é importante a gente também falar sobre a exposição que o Léo Dias faz, principalmente com mulheres, entendeu? A história dele como profissional é querer atacar e acabar com a reputação de mulheres, e não é de hoje que este canalha está fazendo essas besteiras. O Léo Dias, ele tem um portal enorme, num jornal enorme, que tem bastante engajamento e acessos diários. Ele tem um canal no YouTube que é muito grande e artistas grandes, personalidades da mídia da internet vão lá, dão entrevistas para ele há anos. Ó, esse cara tá sendo alimentado, entendeu? E o trabalho dele na Terra é gerar desconforto, invadir a privacidade de pessoas, principalmente de mulheres. Que é uma coisa que eu sinto, o que o Léo Dias faz, ele pega muito no pé das mulheres, tem um caráter muito misógino também, tá? Então, assim, a mídia gosta de pegar as mulheres e colocar elas ali para Cristo, entendeu? Expor uma situação muito delicada, entendeu? Que envolve um crime, uma cadeia de violências que essa menina sofreu, desde o abuso em si até toda a chantagem da equipe médica também, enfermeira safada, médico safado também, que constrangeram a menina até chegar no colunista e na desgraçada da Antônia Fontenelle, que não tem feminismo que me faz passar a mão daquela salafrária. A Joana falou, estamos falando de Antônia Fontenelle aqui, e é bom lembrar, né, que Antônia Fontenelle, ela está como pré-candidata a deputada, não só fez esse caos, como provavelmente esse caos deu visibilidade a ela e para as pessoas que vão provavelmente votar nela. Enfim, e vai ser uma mulher que vai ocupar uma cadeira que outras mulheres poderiam estar ocupando com muito melhor qualidade. Enfim, e tudo isso vem muito esses dois casos, né? Ele puxa muito para crítica à imprensa, né? E para crítica a profissionais que deveriam lidar zelar pelo sigilo e pelo cuidado dessas pessoas, né? A menina, né, de 11 anos, ela foi exposta pela juíza e pela promotora, né? Foi uma situação extremamente torturante, é doloroso ouvir os áudios, ouvir toda a história que essa menina passou de 11 anos, né? É muito difícil, assim. Acho que toda vez que eu ouvia a notícia sobre esse caso, parecia que ela era mais absurda e tomava mais dimensões a cada vez que avançava a pauta, né? E só foi feito o aborto na situação que foi feita porque a justiça não funcionou, né? Como deveria funcionar nesse país, né? Primeiramente, ela poderia ter feito... o tempo, né, que ela estava grávida era maior do que, teoricamente, o prazo para se realizar um aborto, apesar dela cumprir todos os requisitos para poder fazer esse aborto, ela tinha passado de 22 semanas, né? E aí a justiça só disse assim, pode fazer, né? E ela acaba encontrando nesse meio do caminho uma juíza e uma promotora que trabalharam completamente sei lá o que pode dizer, pela completamente falta de empatia dessa garota, assim, trabalharam pelo ódio pelo ser humano, só pode ser assim, com total insensibilidade, assim. E ela acabou abortando com 29 semanas, que é totalmente crítico, assim. Enfim, é muito, muito triste, muito insensível toda a cadeia que essa menina de 11 anos passou. E foi o tema dessa semana, né? Então, foi muito, muito absurdo, assim. O Brasil é um país que comanda os índices de violência em várias áreas e não seria diferente com violência à mulher. Então, é muito triste passar por essa semana no Brasil. E a gente também não pode deixar de citar todo esse clima de desconfiança que ronda, né? Toda vez que uma mulher denuncia qualquer tipo de abuso, a gente tem aí vários casos. O caso da Mari Ferrer, sempre tem ali, né, um questionamento. Mas será isso? Será aquilo? E aí isso, né,
prova por que que muitas mulheres não denunciam, né? Porque além de ter todo um sentimento de vergonha e toda uma abordagem policial que é muito constrangedora também, que não tem tato para acolher essas mulheres, existe o julgamento, existe a desconfiança, né? O Brasil ele tem uma taxa de subnotificações de abusos absurda. E esses exemplos, né, essas grandes repercussões, elas mostram por que isso, né? Porque a gente parece que ninguém acredita nas nossas palavras, né? Então, é sempre assim, ah, mas por quê? Mas e se? Será que isso, aquilo? Cara, não tem que questionar, Nossa, sabe? sobre isso, eu estava vendo uns comentários de uma notícia que saiu sobre esse caso da Clara no Facebook, né? A tia usou no Facebook, mas estava vendo os comentários. Gente, que tinha gente assim, ah, mas será que foi abuso mesmo? Será que foi estupro? Ah, vai dizer que ela não sabe, às vezes ela só não sabe quem é o pai na noitada que ela gerou essa criança, e aí fez isso. Gente, assim, é assustador. Eu fico perguntando, né, aonde que a gente vai parar? Aonde que a gente vai parar? Porque é isso, né? As pessoas, como a Clara disse que não quis denunciar, teve vergonha e tudo, se sentiu culpada, é o que acontece na maioria dos casos, né? Porque quantas não chegam para denunciar e não precisa ir muito longe. O caso da procuradora não foi um caso de abuso sexual, mas a menina ficou com um rosto deformado e foi denunciar na delegacia. O agressor dela saiu de lá pela porta da frente. O agressor dela saiu de lá pela porta da frente, com várias imagens dele socando a cara dela dentro de um prédio público, e ele saiu de lá pela porta da frente, né? Entendeu? E é isso. E aí você foi ver, era o quê? Um delegado que não prendeu ele porque foram agressões leves. O rosto dela está deformado, acho que deve ter sido ela que se socou, né? Nas agressões leves, sabe? É isso, né? A mulher ela é agredida de todas as formas possíveis e imagináveis. E na hora de se fazer justiça, né? De se prender o agressor, é passar a mão na cabeça dele. Porque a gente é criado numa sociedade que uma menina de 11 anos, ela pode ser culpada por ter sido estuprada, ela pode, sei lá, enfim, ser sensual para um homem, mas um homem que agride, nesse caso dizem, né, não sabemos que foi um menino de 13 anos, mas enfim, quantos casos não estão aí, né, que é a menina que seduziu e o homem de seus 30 e tantos anos, barbado, é o coitadinho que se deixou seduzir, né? A gente vive nesse país que a culpa sempre é da mulher. Mas a gente saiu de um bloco que a gente falava muito sobre esperança e agora a gente vem com a dura realidade É impressionante como foi tudo péssimo, né? Tudo ruim. O que elas passaram já foi, enfim, uma coisa que vai marcar elas pro resto da vida e que o mínimo que mereciam era respeito. E aí, no caso que ainda tivemos o Léo Dias, o Metrópolis, tudo que não deve ser feito de jornalismo tá ali, uma aula do que não deve ser feito de forma alguma, do que é a falta de respeito, de empatia, de tudo que o mínimo de que um ser humano tem que ter por outro. Então, um exemplo de tudo que é ruim da sociedade aconteceu essa semana. É isso que a gente tem que ficar e, enfim, de como enfim, uma merda. Não tem outra palavra assim que a gente possa dizer assim, falta de respeito. Nossa, misericórdia. Então, assim, o mínimo que mereciam era respeito, e nem isso que deveria ter. A gente acabou de falar de respeito do outro bloco, e aqui não aconteceu. Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Vamos fazendo. Chama que eu vou. Corre que lá vem fofoca sertaneja.
O gênero nos últimos dias tem servido muito entretenimento, e isso não podemos negar. Dessa vez, as coleguinhas Simone e Simária são as protagonistas da maior treta do mundo dos famosos. Como boas irmãs, a dupla não vive só de amores, pelo contrário. Ao que parece, o clima está quente entre as duas, e muita gente se pergunta: será que as duas vão se separar? Tudo começou depois que surgiram alguns boatos sobre desentendimento entre as irmãs. Um áudio vazado mostra Simone um pouco impaciente com a insistência de Simária em cantar na gravação do programa do Ratinho. Na conversa, dá para perceber que as duas se estranharam por um momento, mas se apresentaram mesmo assim. Pouco tempo depois, as duas voltaram a mostrar que não estavam nada bem uma com a outra. Na apresentação no São João do Caruaru, Simária chegou com 1h20 de atraso e quis continuar o show, enquanto Simone implorava para a irmã parar de cantar. Mas o estopim foi a entrevista que Simária deu ao jornalista Léo Dias, dizendo que a mais velha repudiava tudo que ela fazia. Com uma irmã assim, quem precisa de inimigo, não é mesmo? Claramente, quem escreveu o roteiro é Tim Simone, com certeza. Mas eu acho que é um podcast Tim Simone também, aqui, né, que estamos presentes aqui, nós quatro. Vamos lá. Léo Dias aparecendo novamente aqui, né? Tá? Nosso desgosto e nosso desagrado. E é um caos, né? Acho que um dos ápices também é a entrevista delas no pod delas, que é agoniante, assim, ver como que a Simone é silenciada, né, pela Simária, assim, é agoniante mesmo, assim, é desesperador ver que toda hora a Simária se colocando para cima, ela vai e corta a irmã e vai e tenta se mostrar sempre melhor, assim, é muito estranho, é muito estranho. A Simária sempre foi uma pessoa que, dos programas que ela participa, até mesmo The Voice, quando eu vi eu ficava um pouco, forçada. Teve também uma entrevista que eu vi com ela uma participação da dupla, né? No Altas Horas também. E fiquei, gente, é realmente muito difícil esse Simária, assim. Pra mim é uma opção muito difícil, assim. Eu já não curto sertanejo, e esse Simária não me ajuda a gostar mais. Agora sim, já existem rumores de que a Simária, né? Ela é escrotinha há bastante tempo, né? Alguns indícios a gente já tinha disso. Inclusive, teve a Anitta desenterrando o áudio, né, da Anitta, falando sobre os bastidores daquele clipe lá, aquela música, que elas gravaram juntos e tal, que foi um sucesso. Que a gente foi. Gente. Peraí, um pequeno parênteses aqui. Todo fato histórico de fofoca no Brasil tem o áudio da Anitta comentando isso, né? Eu acho isso impressionante. Ela é a dona do Brasil, Soares. Tem que citar esse fato, assim. Não tem nada que passe no Brasil que não passe por ela. Não tem. Não A tem. Anitta, né? É de briga ambiental a fofoca mais fuleira desse país. Ela é uma entidade do Brasil. Gente, sem condição. Tudo tem um áudio dela comentando, dizendo que. Não, e nesse áudio, a Anitta falando assim: que a Simária estava muito, muito cheia de estrelismo, muito querendo mandar nas coisas. Ela reforçando exatamente o que a gente está sentindo agora, que a Simone é uma pessoa muito boa de se relacionar, de gravar as coisas, de trabalhar junto, que a Simária é uma pessoa insuportável, que... Não sei como é que vai esses áudios, mas enfim. Ela basicamente reafirmando tudo isso que a gente tá mais claro agora, né? Para quem ainda não tava muito ligado. Mas eu acho que assim, eu sou filho único, né? Não tenho propriedade para falar disso, mas relacionamento entre irmãos já é uma questão que eu imagino que seja complexa, né? E aí, quando você leva isso para a profissão, né? Que aí aquilo ali se torna seu ganha-pão, aí eu acho que é uma coisa mais complexa ainda, né? No Brasil, a gente tem vários exemplos, né? No Brasil, internacionalmente, de duplas, né? De irmãos e tal, irmãos, primos, e aí, enfim, sempre dá alguma treta aí que, se fosse pessoas, né, comuns, seria uma treta normal, mas como é gente que está muito ali no mainstream, acaba que é um pouco reforçado isso, né? E porque eu fico imaginando, tem muita coisa ali que é tipo picuinha de irmão e outra coisa ali, porque, enfim, Simária
né, pelo que tem mostrado até agora, não é uma pessoa muito legal de a gente ter como amigo uma pessoa perto, né? E a gente fica assim, nossa, tadinha da Simone, né? Ela sofrendo muito. Mas eu não sei, acho que também tem uma questão muito financeira aí, né? Para saber se elas vão se separar de vez ou vão querer talvez capitalizar isso para um lançamento ali de reconciliação. Eu acho que tem muita estratégia de marketing que elas podem tirar aí, né? Bora anotando aí de outros exemplos de pessoas que conseguiram usar bem é, esse hate aí, esse ódio que recebeu e capitalizou numa coisa boa. Mas também, assim, pelo que a gente está vendo, a situação parece que tá meio que irreversível ali, né? Mas enfim. Tudo começou quando a Simária ficou com um boy que a Simone rejeitou e humilhou, gente. Que isso? O que aconteceu? Vocês não sério sabem? isso? Não, a música, menino. Elas têm uma Tá. música que tem essa história. Nossa, uma música clássica, Não. elas lançaram recentemente, o maior plot twist da música brasileira. Não, sim, mas essa música eles tentaram capitalizar em cima dessa, né? A briga eles tentaram firmar em cima dessa, né? Eu acho que o melhor dessa briga toda é o meme da Simaria tocando teclado no Léo Dias, assim. Eu acho que é a única Cara, punição que o Léo Dias recebeu. exatamente disso. O melhor dessa treta foi a Simária deixando o Léo Dias desconfortável. Meu Deus, o feitiço virou como feiticeiro. Foi tocando teclado. Foi ela falando que. Foi o quê? Acho que o dia que ela quiser realmente falar, ela não vai dar uma entrevistazinha assim. Ela vai para o maior veículo de comunicação. A cara dele foi impagável nessa hora. Isso é Vou dar entrevista na internet, em canal na internet. Isso foi impagável, sério. Eu não gosto. Eu acho a Simária. Nunca fui muito com a cara da Simária, né? Sempre achei ela meio entojadinha. Mas nesse momento eu venerei essa mulher. Eu venerei, gente, aqui falando que eu acho ela meio entojadinha no negócio. Oh, meu Deus. Lá vem um processo. Mas tudo bem. Mentira, Simária. Acho você legal, hein? Mas, cara, nesse momento eu venerei essa mulher. Foi muito bom, foi muito bom. A cara do Léo Dias foi impagável, entendeu? Olha, pelo menos uma vez na vida alguém conseguiu fazer ele passar um centésimo do desconforto que ele causa nas pessoas. Foi muito bom. E sobre o que o Sossô estava falando, né? Que eu tinha me esquecido que essa relação de irmãos e tudo. Eu não sou filha única, eu tenho meu irmão mais velho. Gente, Deus me livre, assim. Eu realmente acho que é muito guerreiro quem começa um negócio com o irmão. Né? Porque é muito difícil, gente. É muito difícil, é muito difícil, é muito difícil. É muito complicado, entendeu? Ainda mais eu acho que se a Simária realmente faz uma pessoa super difícil de se trabalhar, que é o que a gente escuta, né? E ela realmente parece uma pessoa muito difícil de se lidar, né? A gente viu isso no show lá de Caruaru. A Simone ali, não, vamos terminar o show lá. Não, vamos não. Entendeu? Tipo, gente, sabe que dali é contrato, tem horário, tudo. Não dá para levar uma briga das duas ali, do pessoal para o profissional. Então, eu acho realmente essa relação muito complicada quando você profissionaliza essa relação. Eu aplaudo, assim, essas duplas sertanejas que fazem isso. Mas a gente também vê que sempre dá muita merda, né? Mas é isso, né? Trouxe entretenimento para nossa semana. Aí a gente sempre fica ali esperando os próximos capítulos. Até os próprios Zezé de Camargo e Luciano também tiveram uma treta numa época, né? Que aí só um dos dois subia no palco, acho que só o Luciano cantava, ou só o Zezé cantava. Era um negócio, teve um período ali que eles tiveram suas carreiras solos ali, na carreira deles, assim. Então, realmente, não é uma relação fácil. Eu nunca trabalharia com meu irmão, assim, já dizendo. Se ele ouvir esse podcast, saiba disso, amigo. Mas acho muito difícil, assim. Seria muito doido, assim. Como a Michelle falou, profissionalizar uma relação desse jeito, assim. Acho que trabalhar com família é um negócio meio complicado, né? Geralmente, empresas familiares tendem a dar um pouco errado, assim, né? Porque
fica o desequilíbrio entre o afeto e o profissional. Aí, algumas pessoas acham que o esporro que o chefe está dando, que é o pai da família, é pessoal e não profissional, enfim. E aí as pessoas não sabem dividir de onde está vindo o feedback, né? Se é de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou se é do seu sócio, do seu parceiro de trabalho. Enfim, é realmente bem complicado conceber a ideia de trabalhar em família, assim. E além de todas essas dificuldades, assim, eu acho que isso é um problema também de duplas e de grupos, tipo, são pessoas com personalidades completamente diferentes que estão juntas ali cantando uma mesma música. Então, assim, também ainda tem esse fator, né? Essa questão de juntar pessoas que são diferentes e falar assim, vão lá e cantam isso. É muita coisa para administrar aí também, né? Então, acho que quanto mais tranquilo for a personalidade das duas pessoas, das três pessoas, das quatro, cinco, seis, né? No caso de grupos K-pop, várias pessoas ali, quanto mais fácil, né? Quanto mais abertas também as pessoas forem para tentar chegar a um acordo de como fazer as coisas, melhor fica o trabalho, né? Então, ainda tem isso também, né? Tipo, são pessoas diferentes, com ideias diferentes, que tem que ganhar dinheiro juntas ali. E, enfim, e a Simária, né, fala muito sobre essa questão do desgaste, né? De dizer que estava sendo que é muito mandada, muito podada, né? Que as ideias são barradas, que ela agora não aguenta mais, a vida dela sempre foi essa prisão desde sempre, apesar de que, né, os últimos fatos comprovam não, mostram, né, indicam que, na verdade, talvez a outra pessoa, né, do outro lado da relação tenha se sentido ainda mais desconfortável, né, do que ela. Então, é isso, né? Acho que vai ficar essa briga aí na mídia, cada uma falando de um lado. Já tem a preocupação aí também dos empresários, né? De tipo, como é que vai ficar essa questão dos shows? Contratos geralmente são fechados muito antes, essa treta estourou agora. Confesso que eu achava que no início de tudo era uma estratégia de marketing. Se for, vai ser uma estratégia de marketing muito boa, porque nesse bait aí realmente tá rendendo, mas acho que já nesse ponto agora, acho bem difícil de ser um bait. Mas, enfim, elas ganharam mais uma projeção aí, acho que uma galera que não falava dela há muito tempo voltou a falar delas, e sei lá, né? O que será que elas vão fazer com isso tudo, né? Com essa tensão toda que estão nelas agora. Ah, cara, mas uma coisa, assim, né, tá se especulando aí se elas se separam ou não. Eu não acho que se separam. Eu acho que a Simária, eu acho que ela tem noção que o carisma ali da dupla é a Simone, né? E ser cantor não é só você cantar bem, né? Porque assim, cantar bem muita gente canta, mas é um conjunto. E eu acho que aquela dupla ali sem o carisma da Simone, então eu acho que a Simária não. Desse ponto, eu acho que a Simária ela tem muito uma visão de negócio. Então, eu ainda fico pensando, será que não acho que seja uma estratégia, que elas tenham começado isso por uma estratégia, mas eu acho que elas vão levar isso para uma estratégia de marketing, sabe? Porque não acho que a Simária ela vá muito longe numa dupla, numa dupla, ó, numa carreira solo, não. Não acho mesmo. Acho que talvez a Simone fosse, talvez, porque a Simone, além do canto, ela tem, né, essa coisa com o público, né? Ela é mais despojada e tal. Mas a Simária, eu acho que ela tem uma barreira ainda aí nela que não dá para ela sustentar uma carreira sozinha, não. E é muito estranho, né, que essa briga foi acontecendo meio que no auge, né, delas. Como o João tá falando da música, né, que elas tinham acabado de lançar aqui. Tem um plot twist, né? Acho que essa música faz parte de um álbum ou de um DVD, sabe? Que elas estavam lançando, né? E estavam fazendo esses shows e essa turnê nova para poder lançar esse negócio, né? Para poder bombar esse negócio e começar a briga, né? No meio da turnê, né? Que ótimo. Que delícia. Então, acho que tem como vir aí, a partir disso, alguma coisa, assim, né? Transformar a desgraça em arte de novo, né? A gente precisa
elas precisam pensar em alguma forma de transformar isso em algo produtivo para elas, assim, novamente, né? Obviamente, se elas quiserem manter a carreira, a dupla, enfim, tem isso. E a Simária precisa se tratar, e aí, no caso, falando de saúde mesmo, né? É uma pessoa que tem alguns problemas de saúde, ela precisa realmente se tratar, para poder voltar ao palco, né? Com plena função e qualidade, né? Eu acho que é isso, gente. A gente fica aí aguardando, porque o que não tá faltando é fato novo toda semana, às vezes 2, 3 vezes na semana sai sempre uma notícia nova sobre essa briga dessas duas. Então, é isso. Continue servindo muito entretenimento pra gente, porque, enfim, pelo menos a gente não vai precisar contar com fofoca, né? Tá tudo ali na cara. A gente já tem os fatos ali pra não dar espaço para especulação. É isso. E é isso, meus amores. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa quinzena, com o time completo dessa vez. É isso, espero que vocês tenham gostado. E continuem acompanhando a gente em todas as plataformas digitais, no Instagram, em todas as plataformas digitais de áudio e no Instagram. E é isso, gente. Assistam muitas séries, tem muita coisa boa já chegando aí. Stranger Things vai voltar. Divirtam-se. Então é isso, gente. Até semana que vem. Espero que os tempos melhorem pra gente. É isso. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Como o Soares falou, assistam os 2 filmes que vão lançar de Stranger Things, né? Porque são 2 filmes, né? Praticamente. E estaremos aqui de volta para falar com vocês sobre os próximos temas que vão bombar na próxima quinzena. Tchau, pessoal. Foi ótimo bater esse papo com vocês. E até a próxima quinzena. Um beijo.